para a aula 3 de Soteriologia, Doutrina da Salvação. Fizeram a leitura em casa? Olha, está contando 9 e eu estou aguardando o envio dos e-mails, ok? Vamos lá. Salvação. Nós, na aula passada, buscamos entender alguns termos teológicos ligados à salvação. Agora nós vamos mergulhar nesse termo salvação, ou no tema salvação, para entendermos realmente de uma perspectiva bem bíblica o que é a salvação. Salvação, ela abrange a salvação no passado, no presente e no futuro. A salvação é um processo instantâneo operado pela fé em Cristo quando recebemos a Jesus Cristo e um processo contínuo operado pelo Espírito Santo que habita em nós e nos leva dia a dia a viver a nova vida em Cristo Jesus até chegarmos à presença gloriosa de Deus. Olha só, vamos lá, salvação. Deixa eu fazer uma anotação aqui que vai ajudar. Salvação. A salvação, nós somos salvos dos nossos pecados, dos nossos delitos do passado, presente e até futuro. A salvação de Cristo nos garante que fomos perdoados dos nossos pecados no passado. A salvação de Cristo garante perdão dos nossos pecados no presente, poder para vencermos o pecado e não vivermos mais uma vida de prática de pecado. Irmãos, veja bem, somos pecadores ainda, mesmo depois de salvos? A Bíblia declara que sim. Porém, nós não podemos mais viver a prática do pecado, ok? Então, a salvação, através do poder de Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, nos garante poder para vencer o pecado no presente e nos garante também que no futuro nossos pecados serão perdoados. Irmãos, se nós não tivéssemos essa garantia no futuro, quer dizer então que amanhã, se eu não tenho Cristo para me salvar, não, eu tenho garantia que amanhã Jesus estará ali. Ele continuará sendo o meu Salvador, o meu Libertador, o Senhor da minha vida. Então, salvação, ela fala da salvação passado, presente e futuro. E nós vimos também que salvação é um processo instantâneo. E ela é um processo também operado, um processo contínuo, instantâneo e contínuo. Em passado, presente e futuro estão garantidos por Jesus. Jesus, Ele me salvou. Vamos lá para a próxima. Fé. A fé em Cristo Jesus é o princípio da salvação e da nova vida advinda da salvação. De novo, a fé em Cristo Jesus é o princípio da salvação e da nova vida advinda da salvação. A salvação inicial, ela fala de perdão, de justificação, de filiação a Deus, vida eterna, participação na natureza divina, a presença de Cristo em nós. A salvação depois, nós temos o processo da experiência cristã também, da vida nova em Jesus, que vai falar da santificação, poder conservador de Deus em nós, Deus conservando a nossa vida, Deus cuidando de nós, da vida vitoriosa que nós temos através de Jesus Cristo. Inclusive, nós estamos, o projeto nosso é um projeto de vida vitorioso. Vocês estão vendo de onde vêm as raízes das ideias, dos projetos, né? Olha, projeto de vida vitoriosa. Por quê? A fé, ela fala da salvação inicial e ela fala da experiência cristã e da nova vida, e essa nova vida de Cristo me traz vida vitoriosa. A experiência cristã e a vida nova é falar de descanso, de paz, de bênçãos. E também, dentro da fé em Jesus Cristo, nós vamos ver a questão das santas realizações. Por exemplo, a cura física, a resposta às nossas orações, o poder para operar maravilhas, todas as coisas se tornando possíveis. Deus é Deus dos impossíveis.
princípio da salvação, da nova vida em Cristo Jesus. Mas olha só o que essa fé me traz. Vocês estão entendendo? Lá no comecinho da minha salvação, de novo, ó, a fé está me trazendo perdão, justificação, eu me torno filho de Deus, vida eterna. Depois, conforme eu estou caminhando a vida cristã, né, no processo contínuo, ela está gerando, a fé em Cristo Jesus está gerando santificação, poder conservador, estou sendo conservado, estou sendo cuidado por Deus, vida vitoriosa, descanso, paz, bênçãos e também santas realizações. Continuando na questão de salvação, pode uma pessoa salva decair desta graça da salvação? Vamos lá, vamos colocar aqui essa pergunta. Vamos para o nosso quadro branco. Pode o salvo perder a salvação? É uma pergunta interessante. Para respondermos essa pergunta, é necessário primeiro entendermos duas correntes teológicas com respeito à soteriologia: calvinismo e arminianismo. Então eu vou colocar aqui, nós vamos ter que entender duas correntes teológicas: calvinismo e arminianismo. Tá? Vamos lá. Segundo o teólogo João Calvino, então nós já sabemos que o calvinismo deriva do teólogo João Calvino. Tá? Ok? O mesmo afirma que a salvação é inteiramente de Deus, é responsabilidade inteira de Deus, e que o homem absolutamente nada tem a ver com a salvação. Deus predestinou em sua soberania quem vai ser salvo ou condenado em ponto final. Dessa maneira, uma vez salvo, sempre salvo. Olha só a ideia de Calvino. Tá? Vamos entender bem, para não ficar dúvida. Calvino, o teólogo João Calvino, ele afirma que a salvação é uma responsabilidade inteira de Deus. Ou seja, vem de Deus, provém de Deus, e Deus, na sua onisciência, tá? Ele já escolheu lá atrás quem iria ser salvo, quem iria ser condenado, e ponto final. O homem não tem que haver nada com isso. Tá? Dessa maneira, uma vez salvo, sempre salvo. Ok? Então João Calvino fala da predestinação e de que uma vez salvo, olha, não é predestinação universal, é predestinação segundo a visão do calvinismo. E uma vez salvo, sempre salvo. Tá? Veja que o calvinismo, ele tem problemas sérios, a teologia do calvinismo, e ela não é a nossa teologia, não é a teologia que nós seguimos. Tá? Ela é seguida por algumas igrejas evangélicas, inclusive tradicionais, né? Como a presbiteriana. E também tem um detalhe, irmãos, veja bem, uma igreja, um segmento crer nessa visão não põe em detrimento a fé cristã. Eu não posso dizer, olha, os presbiterianos não são meus irmãos porque eles creem que Deus os predestinou. Irmãos, veja bem, nós temos que ter cuidado com as nossas colocações. Os presbiterianos são irmãos nossos em Cristo Jesus. É claro, a salvação individual, a gente está falando de uma maneira geral, né? É uma igreja protestante, uma igreja evangélica. Eles têm um ponto, né, da doutrina que eles creem que não afeta a raiz da doutrina da salvação. Qual é a raiz da doutrina da salvação? Somos salvos por meio único e exclusivo de Jesus Cristo. Os presbiterianos creem nisso. Agora, como a salvação se processa, né, eles creem na teologia calvinista, que diz que Deus, ele já predestinou desde o início, né, dos tempos, quem iria ser salvo e quem iria ser condenado. Ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. Tá? Vamos agora para o arminianismo. O
Então é um teólogo reformado holandês, Jacobus Arminius. E ele ensina que até mesmo as pessoas genuinamente regeneradas podem vir a perder a salvação por estar condicionado à perseverança do crente. Olha já a diferença. Jacobus Arminius diz que o salvo pode perder a salvação. Por quê? Porque está condicionado à perseverança do crente. Lembra que nós falamos que a salvação é instantânea, mas é um processo continuado, onde ali tem santificação, vida nova em Cristo? Jacobus Arminius, ele argumenta que nesse processo continuado, até chegarmos ao céu, o crente tem que perseverar. Se ele não perseverar na presença de Deus, e ele desistir, e ele renegar Cristo, ele não vai ser salvo, ele vai perder a salvação. Então veja só que o calvinismo diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Jacobus Arminius, ou a doutrina, ou a teologia do arminianismo, é uma ideia dentro da soteriologia, diz que o salvo pode perder a salvação, porque está condicionado à perseverança do crente. Pastor, e o arminianismo? Qual que é mais certo? Queridos, o arminianismo também tem alguns problemas aí, tá? Porque quando eu chego e falo para uma pessoa: olha, o crente pode perder a salvação, eu estou pondo em dúvida aquela questão de que nós somos salvos, passado, presente e futuro. Nós temos salvação garantida em Cristo. Olha bem a palavra, em Cristo. Mas, pastor, estou ficando mais confundido aí. Vamos então tentar chegar a uma teologia equilibrada, que é a teologia que a aliança crê. Tá? Ela une alguns elementos do calvinismo, do arminianismo. Veja, Calvino diz que o salvo nunca vai perder a salvação. Jacobus Arminius, do arminianismo, diz que o salvo pode perder a salvação condicionado à perseverança do crente. E como a aliança crê? Tá? Para chegarmos a uma teologia equilibrada, devemos responder que toda a humanidade foi predestinada em Cristo Jesus a ser salva. Olha só, lembram da predestinação universal, da salvação universal? Toda a humanidade foi predestinada em Cristo a ser salva. Porém, somente aqueles que realmente recebem de maneira livre a Jesus Cristo como seu Salvador é que usufruirão da salvação. Eleição. Vamos colocar isso na lousa, vai? É tremendo, é maravilhoso. Nós já vimos aqui calvinismo, arminianismo. Vamos agora ver, isso é tremendo, é poderoso demais. Então, nós estamos chegando a uma visão equilibrada sobre salvação para responder se o crente, o salvo, pode perder a salvação. Então, primeiro, nós estamos falando da predestinação universal. Lembra? Primeiro, predestinação universal. Ou seja, todos os homens, todos os seres humanos têm a oportunidade de serem salvos em Cristo Jesus. Todos. Tá? Segundo, nós estamos também falando aqui que somente são salvos aqueles que aceitam a Jesus. Então, serão salvos os que recebem a Jesus como seu Salvador. Recebem a Jesus como seu Salvador. Ou seja, aqui nós estamos falando de predestinação, aqui nós estamos falando daquele outro termo lá, eleição. Tá? Outro termo teológico, eleição. Predestinação, agora eleição. Vamos continuar. Uma vez salvo por Cristo Jesus, a salvação, por ser um ato de graça e misericórdia de Cristo e não nosso, é uma garantia para sempre. Lembra, somos salvos passado, presente e futuro. Aqui, 3. A salvação
salvo não terá em hipótese alguma seu livre-arbítrio retirado por Deus. E isso implica que o mesmo, em algum momento, pode rejeitar a graça e perder a salvação. Hebreus 6, 4 a 6. Opa, vamos lá. 4. Livre-arbítrio. Ou seja, veja só, Deus nos predestinou todas as pessoas em Cristo Jesus à salvação. Serão salvos os que receberam Jesus como seu Salvador. Eleição. A salvação é garantida por Jesus, é garantia. Lembra, somos salvos passado, presente e futuro. Porém, tem o detalhe do livre-arbítrio. Deus não vai tirar o meu livre-arbítrio. Deus não vai deixar de lado o livre-arbítrio. Lembra lá no Jardim do Éden? Havia todas as árvores que podiam se comer, uma não. No livre-arbítrio existe a possibilidade de rejeitar, de dizermos não para Cristo. Ok? Em algum momento existe a possibilidade de uma pessoa dizer não para Cristo, mesmo sendo salvo, de rejeitar, de abandonar a fé. Existe. O livre-arbítrio está aí. Deus nos deu o livre-arbítrio. Tá, mas e aí? Até aqui nós lembramos muito do que, nesse momento, do que Jacó os armênios fala, a perseverança do crente, né? A possibilidade, depende aqui da perseverança, né? A perseverança do crente. Só que a doutrina arminiana, ela tem um problema aí, porque ela traz insegurança. O arminianismo traz insegurança à fé. Agora, como que nós podemos entender isso? Este fato não deve colocar em desespero os verdadeiros salvos em Cristo Jesus, pois a graça é a força misericordiosa de Cristo, que sempre nos atrairá para o centro de seu amor e bondade. 5. Graça. Graça de Cristo. Irmãos, existe um fator que Armênio, né? Jacó os armênios ele não tratou, que é a graça de Cristo. Veja só, a graça é o poder de Cristo que sempre nos atrai a Ele. Aquele que é de Cristo, aquele que se entregou a Cristo, ele, por causa dessa graça abundante, olha, graça abundante, poderosa, por causa dessa graça abundante e poderosa, ele não vai abandonar. É Cristo que está ali, é o Senhor que nos assegura, é Ele que vive em nós, irmãos. Pastor, mas existe alguns que abandonam Cristo? Existe, mas olha o que nós estamos vivendo, graça abundante, superabundante graça de Deus, poderosa para nos segurar em Cristo Jesus. Descansa o teu coração. Quando nós chegamos nesse ponto, né, quando nós estamos aqui no ponto do livre-arbítrio, lembramos de Jacó os armênios, do arminianismo. Quando chegamos na graça irresistível de Cristo, na graça abundante e poderosa, lembramos um pouco do calvinismo, né? Aquele que é salvo, sempre salvo, porque de alguma maneira essa graça, ela nos mantém na salvação, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós vemos que aquele que foi verdadeiramente salvo, verdadeiramente entregue a Jesus, ele não vai sair dessa graça, a graça da salvação. Olha, irmãos, é algo muito difícil sair dessa graça. Tem pessoas que saem do tempo, mas vocês viram, por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 6 fala que aqueles que uma vez conhecerem o princípio que retornam, e ali fala dos apóstolos, daqueles que apostataram, abandonaram, porque é muito difícil. Olha só o que é salvação. Salvação é algo muito poderoso e tremendo. Amém? Vamos para o próximo ponto. Dos termos ou definições teológicas e termos ligados à soteriologia, falamos de justificação. A justificação, ela está inserida dentro da salvação, porque nós fomos justificados, não somos justos. Eu não sou justo, o pecado, ele me condena. Por mais que eu possa, que eu faça, que eu tente me purificar, minhas obras, minhas ações,
justificar diante de Deus. Deus não quer esse tipo de justificativa. E é por isso que nós vamos ver, por exemplo, os espíritas, eles tentam fazer as boas obras para se justificar diante de Deus. Deus não aceita boas obras. Opa, peraí, pastor, mas aquele que ama Cristo, aquele que aceita Deus, ele deve fazer boas obras? Deve. Mas Deus não aceita as boas obras como princípio de justificação para ser salvo. Deus não vai chegar, sabe, ninguém vai chegar no céu e falar assim: Senhor, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, me salva. Deus não aceita. Somos justificados única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus morreu por nós. Ele expiou os nossos pecados, Ele cobriu os nossos pecados. Por isso, Ele é santo, Ele é poderoso para nos justificar. O valor da justificação, a justificação tem seu valor no sangue de Jesus Cristo. O poder do sangue de Jesus que nos libertou e nos trouxe a nova vida na presença de Deus. Olha só, eu quero ler aqui Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesus falando de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como justificados dentro desse projeto de salvação de Deus para nós, nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, nós já lemos em classe, estou só aqui repetindo para nós firmarmos bem a visão de salvação. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. 1 João capítulo 3, versículo 1. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, qual a natureza do cristão? Qual a natureza daquele que é salvo? Dentro da visão de soteriologia, dentro da salvação, então é minha natureza. Segundo Coríntios 5,17 diz que eu sou nova criatura. Eu estou citando os versículos, alguns eu vou ler, outros não, tá? Mas você, se eu não ler, você leia depois. Segundo Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. João 1,12, somos feitos filhos de Deus. Olha a nossa natureza, nova criatura, filhos de Deus. Efésios capítulo 2, de 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, passamos a ter vida. Olha a nossa natureza, éramos mortos espiritualmente, agora nós temos vida em Cristo Jesus. Olha, Hebreus capítulo 2, versículo 11 a 14. Pois tanto que santificam como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de te chamar irmão. Coisa tremenda, né? O que santifica Jesus, como os que são santificados, todos vêm de um só. Todos nós partimos dessa graça que Cristo fez por nós. E aqui é uma ideia querendo dizer assim: nós somos chamados de irmãos, né? Tanto Cristo nos chamando de irmãos, como Ele disse para os apóstolos: agora eu chamo vocês de amigos, né? Quando também podemos levar um pouco mais adiante e dizer que nos chamamos uns aos outros agora de irmãos. Mudança de caráter. Olha o que a salvação transformou na nossa vida. Eu vou usar agora o quadro branco. Eu falei salvação, operando mudança no caráter. Nos fazendo pessoas novas. A salvação e as obras.
obras. Vamos ver agora a salvação e as obras. Somos salvos pela fé. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie nas obras. Nós já deixamos claro que nós não somos salvos por causa de obras. Eu não consigo fazer nada pela minha salvação, exceto uma coisa: entregar minha vida a Jesus Cristo. A salvação é um ato da graça de Deus, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Porém, existe uma ideia no meio protestante, uma ideia até teológica, errada, que diz assim: tá, já que a salvação é pela graça, basta isso. E muitas vezes os evangélicos, inclusive de nossa geração, são impulsionados a não fazer mais nada. Mas nós vamos ver que a salvação é um dom de Deus e também as obras devem seguir esse ato salvífico. Lembra? Salvação instantânea, salvação processo continuado. Nesse processo de vida com Deus, nesse processo de viver a nova vida cristã, agora vai se processar as obras do primeiro, da minha vida, a minha vida que está mudando, a minha vida que está se transformando, a minha vida que está produzindo os frutos do Espírito Santo, né? Mas também vamos processar obras que vão ser bênçãos para outras pessoas. Ora, os frutos do Espírito, o amor, a graça de Deus, ela deve fazer com que, da mesma maneira com que Cristo tem misericórdia pelo perdido, eu também tenho misericórdia pelo perdido. Assim como Cristo deu o pão às pessoas, ou fez multiplicar o pão, por que eu também não posso ajudar os famintos, necessitados, visitar aqueles que estão presos? Por que eu não posso exercer as boas obras advindas da minha fé em Jesus? Nós vimos o tema salvação, mudança do caráter, salvação e as obras. Vamos discutir um pouquinho agora um outro tema também ligado à salvação. Nós vamos falar de eleição e arrependimento. Lembram o que é a eleição? A eleição é aquele ato, né, da nossa fé em Jesus Cristo, que está condicionado à fé, né? Deus predestinou todos à salvação, porém existe a questão da escolha. Eu preciso de entregar minha vida a Jesus para poder ser salvo. Isso é eleição. Tá, mas a eleição, ela ocorre por si só? Não. Existe, então nós vamos agora tratar da eleição e arrependimento. Veja só, nós já estudamos separadamente o que é eleição, o que é arrependimento, mas vamos agora pensar um pouco como estão ligados, tá, esses termos. Como se processa a eleição em relação ao arrependimento? Eu sou eleito em Cristo Jesus, eu aceito Jesus, mas eu preciso de me arrepender dos meus pecados para ser salvo. Então veja que eleição e arrependimento estão ligados. 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro 2:9, vós porém sois raça eleita. Alunos do curso de bacharelado em teologia, disciplina soteriologia. Nós tivemos aqui uma boa visão a respeito da questão da soteriologia. Cabe a você agora estudar, ler a apostila em casa e procurar firmar bem estes pontos. Eu vou escrever agora um resumo geral do que nós aprendemos. Nós vamos fazer repassar de maneira geral. Bom, nós estamos chegando ao final da disciplina de soteriologia
e vocês vão ver, eu já deixei pronto aqui na lousa um resumão para que nós possamos passar ou repassar a matéria de uma maneira rápida e firmar alguns conceitos importantes acerca de soteriologia. Nós vimos que soteriologia vem da palavra sotéria, logia, ou soter, salvação, logia, estudo, é a doutrina que estuda a salvação. Nós também vimos a visão teológica da aliança sobre a salvação através daquele projeto, do nosso projeto Vida Vitoriosa. Que coisa bacana, né? Nós sabemos que temos um manual, um livro, uma visão muito equilibrada sobre salvação. Eu não vou aqui falar, eu creio que ficou bem fixado, vocês fizeram o trabalho também, né? Vimos também alguns termos teológicos ligados à salvação. Quando nós falamos de salvação, falamos de regeneração. Nós estudamos, aprendemos, vimos o que é ser regenerado. Nós falamos também sobre salvação universal. Vimos ali conceito errado que existe sobre salvação universal e vimos o conceito correto, né? Todos fomos predestinados à salvação em Cristo Jesus. Máscara e véu. Nós vimos ali que o homem, o pecado, fez com que o homem ficasse cego, como se houvesse uma máscara, um véu. Ele não consegue ver a graça, o amor, a misericórdia de Deus. E quando a salvação entra, esse véu ele cai. O homem passa a ver realmente Cristo como ele é, a salvação, a graça, a misericórdia, o poder e o amor de Deus. A lei dos mandamentos, também outro termo ligado à soteriologia, ligado à questão de salvação. Nós vimos que a lei é boa, né? Deus é que deu a lei para o homem, para ajustar o homem em determinados padrões. Porém, nós vimos que a lei ela também é condenatória, ela condena o homem, porque o homem, por causa do pecado, não consegue viver a lei. Ele vai errar e quando o homem erra um ponto da lei, ele é condenado por ela. Então nós vimos que somente Jesus Cristo conseguiu viver a lei na plenitude, cumprir toda a lei. E é por isso que nós somos justificados única e exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. Expiação e justificação está aqui, né? Até aqui nós já passamos, estamos nesse ponto agora. Expiação e justificação. O que é expiação? Nós vimos que expiar é cobrir, né? O sangue de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, cobriu os nossos pecados, cobriu a nossa vida. E aí, como fomos cobertos por Cristo, ou seja, lembra que o pecado ele traz uma sentença de condenação, de julgamento, de morte, né? E tudo isso era para nós. Então, Cristo ele sofreu pelos nossos pecados, ele morreu no nosso lugar, ele nos cobriu e por isso mesmo ele nos justificou. Ou seja, não sou eu que sou justo. Não, eu não posso me justificar. Eu não vou poder dizer que é pelas minhas obras ou por isso ou por aquilo. Eu não tenho como me justificar. Mas Jesus Cristo me justificou. Eu não sou justo. Jesus é justo. Então, quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo em mim. Eu estou justificado por Jesus. Arrependimento. Nós vimos também dentro da soteriologia a ideia do arrependimento. Arrependimento, tristeza pelo pecado, mudança de mente, sair do caminho errado para o caminho certo, né? Arrependimento, voltar-se para Deus. Nós vimos também sobre purificação, que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. 1 João, olha, coisa maravilhosa, tudo isso está ligado à salvação, tudo isso diz respeito à salvação. Reconciliação, libertação e eleição. Lembram? Reconciliação, o pecado nos desfiliou de Deus. Em Cristo Jesus nós fomos reconciliados, adotados de novo. Podemos dizer, Pai, Paizinho, Pai querido, né? Aleluia, glórias a Deus. Libertação, fomos livres do pecado, e aí quando nós falamos da libertação, falamos a salvação, lembra? Nós falamos um pouco mais à frente ali, salvação de fé, que a salvação ele é um processo de Deus que nos libertou dos pecados passados, do poder de Satanás
pecado do presente e também do pecado futuro, irmãos. A salvação nos garante, Jesus nos garante salvação no nosso futuro. Nós temos garantia que Jesus está lá, Ele não vai nos abandonar. Somos livres, libertos, eleição. Nós vimos o que é eleição, né? Todos nós somos predestinados a sermos salvos em Cristo Jesus, todos. Porém, a salvação é para aqueles que creem única e exclusivamente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eleição fala de escolha, né? Então existe aí uma condição, existe um condicional, né? Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que realmente receberam Cristo em seu coração, Senhor e Salvador. Adoção, né? Se eu acabei falando lá atrás, reconciliação, que em Jesus nós somos reconciliados a Deus, e acabei falando que nos tornamos filhos, né? Acabei já pulando para esse, né? Que na verdade está aqui a adoção. Se fomos reconciliados, agora também fomos adotados, somos filhos de Deus. Antes da salvação nós éramos criaturas, somente criaturas, mas depois da salvação em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Vimos também o conceito, ou trabalhamos a questão da eleição e da predestinação, né? Lembra? Somos todos predestinados a sermos salvos em Cristo Jesus, porém a eleição, né? Quando nós precisamos de receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Salvação e fé. Nós vimos ali o que a fé processa, os benefícios da fé. A fé, ela processa na fase inicial da salvação benefícios, regeneração, transformação de vida, né? Aquele processo inicial. A fé também, ela traz benefícios no meu processo contínuo, santificação, vida com Deus. Nós temos lá a vida vitoriosa, né? Eu estou lembrando aqui algumas coisinhas, alguns pontinhos, para que você também depois, quando você fizer uma releitura dessa apostila, você possa gravar em 100%. Salvação e fé. E também a fé, nós vimos ali na questão daquela fé poderosa, os milagres, ação curativa, a fé que nos leva para coisas impossíveis, né? Então, a salvação e a fé, a relação da salvação e a fé. Entramos numa questão: pode o salvo perder a salvação? Né? Pode o salvo perder a salvação? E nós falamos sobre o calvinismo, que é uma ideia, uma teologia, né? Formulada por João Calvino, um reformador protestante. E nós vimos, segundo o qual ele diz que o salvo é sempre salvo. Por quê? Calvino acreditava que Deus ele já tinha pré-determinado, escolhido aqueles que iam ser salvos e aqueles que iam ser condenados. E nós vimos que o calvinismo ele está equivocado, né, na sua visão. Nós vimos que a predestinação bíblica é bem diferente da predestinação que Calvino ele ensina. Arminianismo, né? Que já é uma teologia ou uma linha de pensamento que foi descrita, ensinada por Jacob dos Armênios, né? Que foi também um reformador holandês. Aí ele diz o seguinte: ele fala que o salvo, como vocês vão lembrar, ele pode perder a salvação. Por quê? Porque está condicionado aí a questão da perseverança do crente, ou seja, lembra aquela questão da salvação instantânea, que ocorre no momento que eu aceitei Jesus, e da salvação contínua, que é processada, a minha santificação, minha vida com Deus. Então, Arminius, ele fala justo disso. Ele fala: olha, nesse processo aqui, até chegar ao céu, o crente tem que perseverar. Se ele não perseverar e ele desistir, ele vai perder a salvação. Nós vimos também que isso traz alguns problemas, porque traz um peso de medo, né, da impressão que não há garantia nenhuma a respeito da salvação para aquele que creu verdadeiramente em Jesus. E aí então nós entramos na doutrina equilibrada, que é
cremos que a salvação é dada de maneira universal a todas as pessoas, através de Jesus Cristo. Porém, a pessoa, para ser salva, tem que crer em Jesus Cristo, ou seja, ela é predestinada em Cristo a salvação, porém ela será eleita no momento, a eleição vem dessa escolha, né, que ela faz, dessa entrega que ela faz a Jesus Cristo. Nós vimos também que o salvo, né, em Cristo Jesus, esse ato de misericórdia, de graça, não vai tirar de nós o livre-arbítrio. Deus não vai arrancar o livre-arbítrio de nós e dizer, olha, agora você foi salvo, eu vou tirar o livre-arbítrio. Não. Nós vimos que o livre-arbítrio, ele traz uma possibilidade do homem mesmo, tendo recebido a graça salvadora, dizer não para Cristo. Isso é fato, né? Porém, nós também vimos que a graça, aí entramos naquele, até eu deixei claro aqui, marquei na lousa, a graça, a poderosa graça de Cristo, ela é um fator tremendo, abundante graça de Cristo, que vai sempre trazer o Filho de Deus à presença de Cristo. De alguma maneira, nós vimos que a doutrina equilibrada, ela tem alguns argumentos, né, do calvinismo, porque de alguma maneira o salvo, ele vai permanecer salvo quando estiver em Cristo Jesus. Cristo é nossa garantia. E também do arminianismo, né, quando diz lá que a salvação está condicionada à perseverança do crente, porque existe aí o livre-arbítrio, né? Então, nós chegamos aí a uma teologia muito equilibrada a respeito de salvação. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, quero agradecer por mais esta aula e pedir a tua bênção sobre cada aluno do curso de soteriologia, cada aluno do nosso seminário teológico, que eles possam crescer na graça, no conhecimento do Senhor, para viver uma vida para o Senhor especial. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Deus abençoe.